Então, nós terminamos o último capítulo, não, a última parte do capítulo 13, né? A parte 4, com a mãe de Raquel, já desencarnada, né? Segurando ali Segismundo numa forma bem reduzida e pronta para poder entregar, né, para Raquel. Né? Nós terminamos nessa parte. Então, André Luiz segue deste modo. Logo após, penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. Então, ou seja, eles retornaram, né, para aquele lar, porque veja bem, já nos foi dito lá atrás que a espiritualidade amiga, aqueles que têm os lares de bases retas, eles não ficam ali vigiando o casal o tempo todo, né? Eles ficam aguardando o momento de trabalhar. E eles já colocou pra gente que os construtores, né, os amigos construtores trabalham como um médico terreno. Na hora certa, ele vem para poder atender, né? Então fica que ele vai lá e vem cá, até que seja chegado o momento da ligação final, né? Ligação final entre aspas, ligação final no primeiro momento, até que se desenvolva, né? Aquele do embrião passa por feto, enfim, até o nascimento, né? E daí vai continuando aí, que a gente já sabe. Então eles retornam ao lar e o casal já encontra-se dormindo, né? Pelo menos, vamos lá ver o que a André tem para nos dizer, né? No leito de madeira e macios lençóis de linho, repousavam dois corpos que a bênção do sono imobilizava. Mas ali mesmo Adelino e Raquel nos esperavam em espírito, conscientes da grandeza da hora em curso. Então, ou seja, eles estavam adormecidos, mas eles já estavam em desdobramento fora do corpo físico, aguardando então a chegada, né? Eles já sabiam o que ia acontecer. Embora quando eles voltassem para a carne, nós vamos ver isso para a matéria, né? Eles voltassem inconscientes de tudo que aconteceu, mas naquele momento do desdobramento, enquanto estava passando, né, por tudo aquilo, eles estavam em espírito consciente. Em despertando na esfera densa de luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiriam fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual em que se destacava como principais protagonistas. Contudo, o fato gravar-se-ia para sempre em sua memória eterna. Então, o que a André está dizendo? Olha, embora quando eles voltarem, eles não vão estar conscientes, né? Eles chegaram, estão aqui até nós consciente, eles voltam para o corpo físico inconsciente, mas aquilo está gravado para sempre na memória eterna, né? Então, ou seja, tudo que nós vivemos até esse ponto que nós estamos e que nós chegamos, ainda que nós não lembramos, esse não lembrar ele é temporário, mas tudo que nos aconteceu está gravado como se fosse escrito num livro a nossa linha de evolução. Cada detalhe, cada ponto que foi reparado, que não foi reparado, que precisa ser reparado, onde eu preciso evoluir, onde eu preciso crescer, onde eu preciso expandir. Tá? Os amigos invisíveis do lar, companheiros de nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Desde a meia-noite, haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço de Segismundo com o amoroso propósito de adornar-lhe os caminhos do recomeço. Então, veja que legal. Eles chamam o quarto de câmara, né? De uma câmara. Como se ali fosse, de fato, um ambiente
médico, né? Necessitando de cuidados do outro lado para quem iria chegar. E o que aconteceu? Essa câmara, esse quarto, aos olhos espirituais, estavam cheios de flores luminosas, que muitos amigos, com a permissão divina, estiveram por ali para enfeitar o quarto como forma de quê? De homenagear Segismundo, né? É igual quando você vai fazer um aniversário, né? Você chega os seus amigos na sua casa e começa a enfeitar para poder receber o dia que vai chegar, para poder receber, né? Festejar um momento. Então é isso que eles estão fazendo, né? Muitos amigos vieram. A gente sabe que Segismundo, cheio de erros, né? Assim como nós. Tá vindo para reparar uma reencarnação onde na outra ele tinha sido um assassino. Mas veja bem, ele trabalhou lá no mundo espiritual depois de quê? De socorrido. E por isso tinha com ele muitos amigos. E vejam lá, olha lá para vocês verem a grandeza, né? Quando a gente é amparado, o quanto de pessoas envolve. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Tá uma verdadeira festa, né? Então veja bem, uma festa para muitos convidados. E esses convidados são apenas aqueles que de uma certa forma te querem muito bem e tem, né? Por aquele que está ali reencarnando, tem por ele muito apreço. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentou carinhosamente o casal temporariamente desligado dos veículos físicos. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor. 2 espíritos ao meu lado comentavam fraternalmente: é sempre penoso voltar à carne depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, mesmo em tal circunstância, sublime é a felicidade daquele que renasce ou que a pratica, né? Então, eles fazem essa consideração dizendo o seguinte: olha, depois que a gente conhece a coisa boa, o lado bom, né? Reencarnar de uma certa forma fica difícil. Imagina, você está morando num lugar todo confortável, já conheceu ali um pouco, né, do que é a luz divina, do que é a paz. Aí, de repente, você precisa sair daquele ambiente que, de uma certa forma, é de conforto, embora o ócio não está presente na espiritualidade. E você tem que voltar para um lugar todo conturbado, perturbado, como é a Terra, né? Tudo misturado. E aí, por isso que eles falam, né? Reencarnar é muito difícil quando a gente já conhece o lado bom. Mas feliz daquele que se presta a fazê-la. Feliz daquele que está ali pronto para poder reparar e expiar. Porque a gente sabe que reparar e expiar lá na frente é o quê? Progressão, né? Enquanto você está expiando, reparando, nós estamos então o quê? Progredindo. E isso então é muito importante, porque cada vez que a gente progride, é um passo que a gente dá mais próximo de Jesus. Sim, respondeu a outra, Segismundo tem lutado muito pela redenção. E nessa luta vem sendo um servo devotado de todos nós. Bem merece as alegrias desta hora. A esse tempo, observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel entre os espíritos construtores. Refletia sobre esse fato quando alguém me tocou levemente, despertando minha atenção. Era Alexandre que sorria paternalmente, elucidando-me. Deixemos os nossos amigos por alguns minutos
no suave contentamento das expansões efetivas. Iniciaremos o trabalho no momento oportuno. Perplexo diante dos fatos novos para mim, eu não acomodara o raciocínio em face dos múltiplos problemas daquela noite. Por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam-me no cérebro. O orientador percebeu-me o estado d'alma e talvez esse motivo deu-me a impressão de mais paciente. Valendo-me daquele instante, indaguei Segismundo recolhido nos braços acolhedores que o guardavam e perguntei: nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia entre nós, já que as suas instruções se baseiam na forma perispiritual pré-existente? Terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera? Então André, diante, da curiosidade dele, ele pergunta lá para Alexandre, já que ele já tem uma forma pré-existente, já que ele já tem um perispírito, agora que ele vai para uma nova vida, como que vai ser a forma desse nosso irmão reencarnante? Ele vai ter a mesma altura? Ele vai ter as mesmas características, Como que vai ficar isso? E Alexandre responde: raciocine devagar, André. Falamos da forma pré-existente, nela significando modelo de configurações típicas ou mais propriamente o uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei de hereditariedade. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, o formato anatômico vai seguir os caminhos da hereditariedade, que nada mais é do que ele vai herdar as características do pai e da mãe. A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, a atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores, que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre, o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo, e poderá fazer uma ideia do que vem a ser o templo físico que ele possuirá por algum tempo como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o futuro no tempo e no espaço. Então ele está dizendo, olha, ele vai ter a forma física de acordo com o que ele vai herdar dos pais, certo? Porém, você tem que colocar aí também que existe alguns outros concursos aí, Existe a forma mental de Raquel, que pode dar influência, sofrer influência, ele pode sofrer influência dessa forma mental. Ele pode, sofrer, alterações aí pelos espíritos construtores. Então, tudo depende o quê? Do seu projeto reencarnatório. E que intervenção é essa? Vamos supor, Vamos lá naquele problema do moço da perna, Que voltaria com uma perna defeituosa devido à vaidade. Ele vinha para poder reparar isso. Então, ou seja, às vezes os pais não tinham nenhum tipo de deficiência, Mas o que acontece? Sofreu influência dos instrutores, dos construtores. Por quê? Porque isso estava no projeto reencarnatório dele, Então, por hora, ele vai ter as características do pai e da mãe. Pode sofrer outras influências? Pode, mas, como se diz, cada caso é um caso, Alguns fisiologistas da crosta concordam em asseverar que a vida humana é um resultante de conflitos biológicos, esquecidos de que, muitas vezes, o conflito aparente das forças orgânicas não é, senão, a prática avançada da lei de cooperação espiritual. Segismundo terá, então, insistir,
uma forma física eventual, imprecisa por enquanto aos nossos conhecimentos? Então, ou seja, de acordo com aquilo que a gente conhece, né? Por enquanto, terá uma forma imprecisa, uma forma que a gente não vai conseguir de imediato imaginar como será, e aí o instrutor esclarece, né? Se estivéssemos diretamente ligados ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir nesse particular, mas a nossa colaboração nesse acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. O que ele está dizendo? Olha, André, se nós estamos trabalhando de forma indireta, veja bem, né? Herculano foi nos pedir ajuda para que a gente ajudasse Adelino. Eu, como amigo de outrora, amigo de Raquel, amigo de Adelino e também de Segismundo, nós entramos aqui para quê? Para conversar, para tentar ajudar a essa reencarnação se efetivar da melhor maneira. Porém, nós agimos então indiretamente, mas tem aqueles que está diretamente ligada à reencarnação de Segismundo. Lembra lá do setor de reencarnação? Cada um com seu pergaminho, onde tinha sua forma física. Aquele que porventura devia ter uma deficiência ou ao longo da caminhada pudesse aparecer, né? Um problema ou no coração ou em qualquer membro ou aparelho do corpo físico, né? Está ali. Se nós estivéssemos agindo diretamente, a gente saberia ponto por ponto. Mas como aqui nós estamos, né, dando apenas uma ajuda, né, fica difícil a gente saber. Mas a gente sabe que, né, os que ajudam, os engenheiros siderais que estão lá no setor de reencarnação e os que lidam diretamente sabem de cada ponto. Os orientadores de Segismundo, porém, nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Então, veja lá, olha o que aqui diz Alexandre, né? Os orientadores de Segismundo que estão em esferas mais altas, eles sabem e guardam todo o programa traçado para o bem de Segismundo. E fala, olha, e eu me refiro a bem, não a destino. Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano estão de posse dos informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra num educandário para estágio mais ou menos longo, sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Então, olha só, o próprio Segismundo e o Herculano, eles sabem tudo que eles têm que passar. Né? Ou seja, ninguém vai adentrar o educandário, quando ele diz educandário, ninguém vai oferecer-se a uma tarefa dessa sem saber o que deve fazer. Né? Então, eles por hora sabem. Nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro intervalo e continuou em seguida. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. Então, olha lá, qual que é o objetivo, né, da gente vir de uma forma ou de outra? O nosso objetivo é contra os defeitos morais, ou seja, os defeitos morais que nós temos, a gente precisa trabalhá-los de forma a voltar bem melhor ou de forma a já ter resolvido essa questão
desses problemas aí pré-existentes, né? Esses problemas morais que a gente já vem trazendo com a gente. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamento dos aprendizes nas escolas comuns. Em vista disso, o mapa alusivo a Segismundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola que é a terra. Assim procedendo, alimenta um propósito que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade que dispõe em nosso meio. Então, eles comparam Segismundo como aquele que está retornando para a escola, como aquele que está começando um novo ano letivo, né? Então, sabe como agir naquele meio, porque ali tem limitações, né? A gente não adentra uma escola fazendo a baderna, né? A gente adentra sabendo que ali tem regras. A gente adentra sabendo que a gente está ali para um propósito. E eles comparam a reencarnação de Segismundo como aquele que chega para mais uma oportunidade de avançar. Não poderíamos, porém, indaguei, titular semelhante prova de destino fixado? Eu não posso dizer, então, que o destino dele está todo já, né, pré-fixado, já existe, é taxativo no que ele tem que fazer ou não? E Alexandre falou com André: não incida no erro de muita gente. Isto implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Então, daqui, Alexandre já nos diz e já deixa pra gente que nós, espíritos, enquanto espíritos encarnados ou desencarnados, nós somos livres, né? Existe aí, então, o nosso livre-arbítrio, embora o nosso livre-arbítrio, de uma certa forma, ele é reduzido, mas isso é assunto para uma outra, né, oportunidade, mas ele deixa claro isso aqui, né? Não tem nada de destino, de uma certa forma, prefixado. Tudo tem que ser daquele jeitinho ali. E nós vamos entender o porquê. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, nós somos livres, enquanto espíritos nós somos livres, né? Então, nós vamos chegar ali para aquela oportunidade e nós podemos lograr êxito ou não. A gente pode, né, o que ele fala, né? A gente pode estacionar ou a gente pode cair. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aqueles que reencarnam, onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. Então, olha lá. Quando a gente vem reencarnar, dentro do nosso projeto reencarnatório, tem um limite de cotas. O que é esse limite de cotas? São pontos aonde nós vamos passar por algo e, passando por esse algo, nós precisamos ser suscetíveis de aprendizado. Ou seja, de reparar, de efetivar, de sanar naqueles pontos. E o espírito que torna a esfera de carne
pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo, ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. Então, ou seja, nós temos pontos que nós vamos ter que passar. E nesses pontos, nós podemos então, ou elevar-se, né? Através, né? Quando ele fala que a gente pode, por nosso esforço próprio, né? A gente pode superar tudo e voltarmos ainda voltarmos muito melhor, numa expectativa muito melhor, ou então a gente não aprende, não repara e se afunda ainda mais em dívida. Que Deus tenha misericórdia, né? Que nós possamos, se for para criar dívidas, que a gente então estagne. Porque nós já viemos para cá com uma missão árdua, pesada de reparar dívidas, fazer mais. E o pior, a grande maioria de nós fazemos muitas dívidas. E aí o que acontece? A gente volta com um saldo devedor um pouco maior, com situações novas para poder reparar, né? E aí a gente vê o tamanho da bola de neve que a gente mesmo vai criando ao longo da nossa existência, né? Então, assim, o livre-arbítrio, o ser livre está ali. Aqueles pontos que eu vou passar, né? Eu vou conseguir passar com êxito. Eu vou, de uma certa forma, potencializar positivamente, ou eu vou cair e vou aí por regiões mais profundas, mais pesadas, contraindo para mim, então, consequências negativas. A essa altura, Alexandre interrompeu-se, talvez, ponderando o tempo gasto em nossa conversação, e como quem sentia necessidade de pôr termo à palestra, de terminar a palestra, observou: todo o plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. E toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Logo após, convidou-me o orientador amigo a nos aproximarmos do casal. Recordou Alexandre que a hora ia adiantada e devíamos entregar aos cônjuges felizes o sagrado depósito. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe que fizesse a prece daquele alto de confiança e observei que profundo silêncio se fizera entre todos. Dispunha-se o instrutor ao serviço da oração. Quando Raquel se aproximou e pediu humilde: boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho de joelhos. Alexandre consentiu, sorrindo, e mantendo-se entre ela, genuflexa, e Adelino, que se conservava, como nós outros, de pé, extremamente comovido, começou a orar, estendendo as mãos generosas para o alto. Então, o que acontece aqui agora, né? É chegado o momento de entregar para Raquel Segismundo, de iniciar-se o ligamento, porque a concepção já está ali acontecendo. E aí ela fala: eu desejo recebê-los de joelho. Mas outros então pedem que Alexandre faça uma prece. Uma prece, né, para que possa então Raquel receber Segismundo. E Alexandre assim o faz. Uma prece longa, porém muito bonita, né? Vamos nos atentar a ela. Pai de amor e sabedoria, digna-te abençoar os filhos de tua casa terrestre, que vão partilhar contigo neste momento a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a tua bênção neste ninho afetuoso,
transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta no passado, acompanhando o amigo que retorna ao testemunho de humildade e compreensão de tua lei. Ó Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário. Permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos, ainda e sempre, para que possamos vencer todo o mal. Concede aos que recebem agora o novo ministério de orientação do lar, com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada que dissipa todas as sombras. Fortalece-lhes, Senhor, a noção de responsabilidade. Abre-lhes a porta de tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria de teu amor desvelado, restaurando-lhes as energias para que recebam jubilosos a missão da renúncia até o fim. Santifica-lhes os prazeres para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia. Este, Senhor, é um ato de confiança de tua bondade infinita que desejamos honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso e, sobretudo, Pai, suplicamos tua graça para a nossa irmã que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade. Unge-lhes o coração com a tua magnanimidade paternal, intensifica-lhe o bom ânimo, dilata-lhe a fé no futuro sem fim. Sejam para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperanças mais puras. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo e que nos caiba a nós, humildes servos do teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. Calara-se Alexandre, observando eu que todo o aposento se enchia de novas luzes. Reconheci que de todos nós, entidades espirituais que ali nos congregávamos, partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel em pranto de emoção sublime, mas o fenômeno radioso não se circunscreveu a isso. Tão logo o meu orientador se calara, alguma coisa parecia responder à sua súplica. Leve rumor que apenas encontrava eco em nossos ouvidos, ou seja, nos desencarnados, se fazia sentir acima de nossas cabeças. Ergui-me surpreso e pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte, sobre a cabeça de Raquel ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas, que miraculosos ourives houvera tornado resplandecente. Seu brilho feria-nos o olhar e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a cabeça de Raquel. Notei, embora, a comoção do momento, que eu e meu instrutor fez um gesto. Notei, embora a comoção do momento, que o meu instrutor fez um gesto à depositária de Segismundo para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternais. Raquel, dando-lhe a impressão de que não via a luminosa auréola, ergueu os olhos rasos de lágrima e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-a a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. Foi então, ó divino e misterioso da criação infinita de Deus, que havia apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor que se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Então, Alexandre faz aí uma longa prece, né? E aí a gente sabe a importância da prece, o poder da prece,
né? E vieram respostas de espíritos muito mais superiores que André Luiz não conseguiu nem ver. Ele conseguiu perceber, mas ele não conseguiu enxergar com seus olhos de desencarnado. E é entregue Segismundo, né? A forma pequenina é entregue pela mãe de Raquel a ela, que coloca junto ao peito, né? E a gente vai entender agora esse ligamento. Alexandre recomendou aos amigos presentes, com exceção dos construtores, de Herculano e de mim, que se afastassem da câmara, conduzindo Adelino, confortado e feliz, a pequena excursão pelo exterior, e guiando Raquel com infinito cuidado ao corpo físico, disse-nos: agora, auxiliemos nosso amigo no primeiro contato com a matéria mais densa, né? Então, todo aquele momento ali de festejar, né, termina para aqueles que estão ali. Alexandre pede que eles já se afastam, né, para que então os trabalhos possam continuar. Ou seja, né, com que possa fazer com que Segismundo agora tenha o seu primeiro contato, né, com a matéria mais densa, embora imperceptível ainda aos nossos olhos, mas já ali, né, começando a existir. Raquel acordara, experimentando no coração estranha aventura. Abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido, como um navegante feliz ao sentir-se em porto de tranquilidade e segurança. Havia atravessado o espesso véu de vibrações que separa o plano espiritual da esfera física e não conservava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade dos momentos antes, né? Então, ou seja, ela acorda, abraça o marido ainda ali, né, adormecido. Lá no fundo dela, ela sabe que alguma coisa aconteceu, mas retorna inconsciente. Todavia, seu sentimento de júbilo permanecia dilatado, suas esperanças transbordavam e uma confiança imensa no porvir acalentava-lhe agora o coração. Seria mãe pela segunda vez? Pensava contente. Essa ideia que lhe não desapontava no cérebro por acaso, balsamizava-lhe a alma com deliciosa alegria. Estava pronta para o serviço divino da maternidade. Confiaria no Senhor como escrava de sua bondade infinita. Não via a esposa de Adelino que Alexandre e os construtores espirituais lhe rodeavam a mente de sublime luz, banhando-lhe as ideias com a água viva do amor espiritual. Observando que a forma de Segismundo se ligar a ela por divino processo de união magnética, recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria. Indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a luz, Alexandre proveniu-me quanto à grandeza do quadro sob a observação, acentuando respeitosamente, né? Então, ele chama a atenção de André Luiz agora para quê? Para os órgãos onde vão gerar esse novo ser que chega, né? Ou seja, vamos passar agora, André, a atentar-se aqui no útero, nas trompas, nos ovários. Temos aqui o altar sublime da maternidade humana, perante o seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências. Devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Ou seja, tudo aqui que nós vamos fazer é voltado, né, para a vontade de Deus. Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Então agora eles com olhos, né, de desencarnados, com olhos de espírito, começam então a verificar como que está acontecendo tudo ali dentro do corpo físico de Raquel, que está recebendo então Segismundo. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação.
Através dos condutores naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para a frente em impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo eu entendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Então, Alexandre, como ali, era um dos espíritos um pouco mais evoluído, passa então a presidir o momento, da fecundação. E com os olhos espirituais ele consegue ver perfeitamente os espermatozoides que ali seguiam, rumo ao óvulo, ele já observando o óvulo, como se estivesse por cima, vendo com olhos microscópicos tudo o que acontecia lá dentro. E ele observava minuciosamente cada um que se dirigia para então ele fazer, ajudar aí nesse processo. Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto. Então, olha lá, Alexandre, olhando ali de cima, entre milhões de espermatozoides, ele consegue, então, identificar o mais apto, Ou seja, qual aqui que efetivamente daria certo? Fazendo aquele serviço de quando é lá na fertilização in vitro que os médicos fazem, Separa os possíveis, os espermatozoides que possivelmente possa dar certo. Então, Alexandre já estava fazendo isso. Com os olhos microscópicos espirituais, ele já lança a mão e já sabe qual é o que? O mais apto. Fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, que em face do microscópico projétil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula à maneira de pequenina embarcação torpedeada e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesmo, a fim de receber face a face o esperado visitante e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sempre sobre o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças masculinas e femininas formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. Então, ou seja, efetivou-se a fecundação. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a mão, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com
com o organismo perispiritual de Raquel sobre aquele microscópico globo de luz, impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente 1/4 de hora a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Então, depois de todo aquele percurso, né, dos espermatozoides até o óvulo, com o olhar atento de Alexandre, separando ali o que seria apto, chega, então, encontra-se o óvulo e então se dá a fecundação. Por isso que a gente fala que nesse momento da fecundação, onde já fez o primeiro ligamento inicial, dali então já existe o quê? Vida. Já existe ligação do espírito no perispírito da mãe, né? E Alexandre fala: meu trabalho por aqui se finda, né, até aqui, e que Deus nos proteja, ou seja, que tudo possa correr bem, que tudo possa dar certo. Sentindo a admiração com que eu seguia, agora o processo de divisão celular em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou: o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã entre limalhas de ferro, dando forma consistente às suas futuras manifestações no cenário da crosta. Estava boquiaberto diante do que me fora dado observar, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou o instrutor: não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. O que ele está dizendo? Olha, André, não se esqueça que todos nós, ou o mais desenvolvido, o mecanismo mais desenvolvido, iniciou-se sendo o quê? Uma ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não se pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. Então, o que ele está dizendo? Olha, no início lá da nossa formação, se a gente for pegar a olho nu, né, um bicho, um réptil, um pássaro e um humano, a gente vai ver que são formas idênticas. Porque a gente vai passar por todos aqueles processos desde quando nós iniciamos. Vamos prosseguindo. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido no molde do perispírito ao ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas ao longo do drama do nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em cursos rápidos as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que deve prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática da nossa evolução, e assim por diante. Todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro do qual nos encontramos agora na condição da humanidade. Então, nós vamos passar por todos os estágios, desde quando nós surgimos até o ponto de evolução que nós estamos. Mesmo que por momentos pequenos, né? Mesmo que por passagens rápidas, lá, quando nós tivermos a informação novamente,
é imprescindível que a gente passe por todas essas etapas e a gente vai parar no ponto aonde nós paramos a nossa evolução, que é no ponto humano, né? Agora, já um animal para numa forma animal, né? E vai se desenvolver também ao longo do tempo, assim como nós. A hora ia muito avançada. Sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me ainda uma vez do quadro de formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evolutindo para a vesícula germinal. O orientador amigo convidou-me à retirada e falou: meu trabalho está terminado. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei solicitar aos construtores a aquiescência de sua cooperação fraterna nos serviços protetores sempre que você conte com a oportunidade de vir até aqui. Agradeci encantado. Efetivamente, não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sob o novo prisma era fascinante e maravilhoso. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, o obsequioso mentor combinava providências relativas ao meu concurso e aprendizados simultâneos, ouvindo os companheiros. Daí, há momentos, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera, sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino para colaborar nos trabalhos de proteção. E quão rico é esse capítulo, né? Nós encerramos ele por aqui, mas ele nos deixa grandes lições. O trabalho por hora está terminado. O trabalho de Alexandre e dos construtores. Herculano agora segue com o trabalho de quê? De proteção. Para que Segismundo ali então se desenvolva. E quanta coisa esse capítulo da reencarnação veio nos mostrar. Levantou situações, temas, como enfrentamento, como lares de bases retas, como o amor, que não é, amor não se define pelo sexo, o sexo como consequência do amor, nos chamou à empatia, nos ensinou mais uma vez a importância da prece. Lá no início, quando aquele filho de Adelino, primogênito, chama para orar com ele, muda todo o contexto vibracional em que Adelino se encontrava. Mostra pra gente que nós, do outro lado, temos o quê? Amigos. E feliz daqueles que, seja onde quer que esteja, feliz daquele que tem amigos, seja ele encarnado ou desencarnado. Né? O pessoal veio fazer festa para Segismundo. E nos acende mais um up. Embora Segismundo cometeu algo grave, a ele estava sendo dada a oportunidade. E ele adquiriu ainda mais amigos quando trabalhou no mundo espiritual em prol de muitos daqueles que ali se encontravam. Nos mostrou a complexidade de uma encarnação. Nos mostrou que nenhuma encarnação é idêntica à outra. Existem encarnações semelhantes, mas idênticas, sem modificar nada, não existe. Nos falou dos lares das bases retas, onde tem amor, respeito, onde estão todos ali dentro, querendo chegar a um objetivo comum. Nos mostrou que os lares de bases retas existe proteção e que uma reencarnação em lares onde não tem essas bases, a reencarnação também acontece, mas de uma forma muito mais difícil. Nos deixou claro que a reencarnação começa no momento da concepção,
onde óvulo encontra espermatozoide, eles se unem e aí começam a se formar, né? O ovo e as células vão se transformando. Mas que a reencarnação ela só vai se dar por completa aos 7 anos de idade. Que desde a concepção, esse espírito começa a passar então pelo corredor do esquecimento, mas está ali ligado ao perispírito da mãe e permanecerá até os 7 anos. E por isso é tão comum criança até os 7 anos se lembrar da vida espiritual, ver muitas das vezes espírito. Por quê? Porque está muito próximo ainda da espiritualidade. E aí o momento que vai se desenvolvendo, que finda então o processo reencarnacionista, é muito comum também que essas lembranças vão embora como se nada tivesse acontecido. E a gente também é chamado para a questão da responsabilidade. Embora quando a gente fica sabendo que vai ser pai ou que vai ser mãe, uma alegria nos transcende, mas também vem nos chamando, eles nos chamam aqui para dizer, olha, maternidade e paternidade é missão. Vocês veem com alegria e possam ver, porque vocês foram confiados a esse ser. Mas, sobretudo, tenham dentro de vocês que maternidade é missão, é responsabilidade. E que a gente possa também ter o discernimento que esse que chega não é propriedade nossa. Assim como nós chegamos por vias através dos nossos pais, nós também não somos propriedade dos nossos pais. Nossos pais nos abriram as portas, somos a eles muito gratos por estarmos até aqui, por nos ter dado a oportunidade, nos ajudado, né, a chegar e a estar aqui. Mas que nós somos livres para poder construir o que nós precisamos construir, para que nós possamos pegar os nossos princípios e, na nossa caminhada, efetivar da melhor maneira. Sem esquecer de que, toda vez que uma consequência for positiva, eu absorver aquilo a ponto daquilo ser potencializado, isso será somado a mim. Mas quando eu também errar e ter uma consequência negativa, daí surge, então, uma dívida a mais, ao qual eu não sei nem quando, como se diz Emmanuel, quanto tempo para sanar uma dívida, um débito. E que a gente possa entender que a espiritualidade amiga não está do outro lado dormindo no ócio. Ela está trabalhando incessantemente. E que todos nós possamos cada dia mais ter mais consciência de que nós viemos aqui e que nós precisamos voltar melhores do que nós chegamos. Alguma dúvida, gente?